ficar registrado aqui também, tá? Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Começo a apresentação compartilhando a minha tela. Por favor, qualquer dúvida, vocês podem me avisar aqui, abre o microfone e comentem. Ou então a Fernanda e a Lu, se puder, vai registrando aí, anotando essas perguntinhas no chat para a gente poder responder depois. É uma apresentação breve, de 180 minutinhos. Brincadeira, é rapidinho. A gente começa agora. Acho que vocês já estão vendo, né? Já estão vendo toda a tela? Sim. Ótimo, obrigado. Bom, como eu falei recentemente, no dia 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore, né? E até sábado eu fui dar uma palestrinha para uma escola, e aí pesquisando sobre o tema, descobri que não existe Dia da Árvore, gente. Tá? Houve um decreto em 1965 que estabeleceu a festa anual das árvores, que tirou esse dia da árvore, né? Então é uma semana, a última semana de setembro deveria se comemorar, né, com eventos, palestras e outras atividades dentro dessa temática. Então existe oficialmente mesmo a festa anual das árvores e não o dia da árvore. Que bom, porque daí as árvores podem ser pode ser um assunto de uma semana, não apenas de um dia. Tá? E eu escolhi esse tema justamente porque tem a relação com o grupo, né, com as discussões que estamos tendo aqui, do ponto de vista de temas relacionados à água, relacionados ao próprio cerrado, relacionado à cegueira botânica, que foram outros temas que foram tratados já no primeiro ciclo de palestras. Então, vou tentar, através da minha fala aqui, ligar esses pontinhos e também, obviamente, deixar para vocês aí o registro da importância desse tema aqui para a gente, tá? Deixa eu contar aqui no próximo slide. Bom, é comum quando a gente pergunta para as pessoas, para as nossas crianças, para os nossos alunos, né, o que eles encontram na cidade, né? Qual a ideia de cidade que eles têm? Quando eles imaginam uma cidade, o que eles imaginam que são os componentes ou os elementos de uma cidade, né, que constitui justamente o que a gente pode chamar de paisagem urbana, né? Por que a cidade, a área urbana é diferente da área rural, né? O que tem nela que diferencia? E geralmente algumas situações ou características aparecem, né? É muito comum a gente caracterizar esse espaço na qual a gente vive, né? Não sei se todos estão morando na cidade, não, mas a maioria da população vive nas cidades. E a gente tem algumas construções, né? A construção, prédios e casas é uma característica muito forte da cidade. O fluxo de transporte, né, seja carro, ônibus, bicicleta, enfim, qualquer outro tipo de veículo, seja automotor ou não. As pessoas que circulam fazem parte dessa cidade, elas vão consumir produtos oferecidos pelo comércio, então são elementos também que compõem a cidade. As, as, as ruas e avenidas, enfim, onde toda esse fluxo de veículos, né, vai poder circular, e as indústrias também são alguns dos itens que compõem a cidade. E muitas vezes a gente esquece que as árvores, daí o título da palestra, também é um elemento importante deste ambiente, do ambiente urbano. E é importante por inúmeras razões, e algumas delas a gente vai destacar aqui. E algo que é importante da gente pensar que elas constituem esse espaço é que as políticas públicas voltadas para a cidade devem olhar justamente para essa questão das árvores ou da arborização urbana. Muitas vezes isso é deixado de lado. É muito difícil a gente ver um plano de algum político, uma proposta que integre
essa questão, né, que veja as árvores que fazem parte dessa cidade. De maneira geral, a gente tem, basicamente, essas árvores estão presentes em 2 locais aí, né, nos locais privados, que podem ser o jardim da sua casa, o quintal da sua casa, o pomarzinho que tem lá, o terreno que tem ali do lado, enfim, tudo isso faz parte de um local particular, privado, tá? Mas essas árvores também estão presentes nos locais públicos, principalmente praças, em canteiros de avenidas, até em rotatórias, né? Também estão presentes nas calçadas, ou ao menos deveriam estar presentes, né? Então toda esse grupo, né, de árvores, seja ela uma árvore só ou um grupo de árvores, né, que estão localizados, então, em uma cidade, nesses locais que são públicos, né, e que acompanham geralmente o sistema viário, né, acompanham as ruas, acompanham as avenidas, é o que a gente pode chamar de arborização urbana. Existem alguns outros conceitos que chamam de área verde, mas aí a área verde incluiria, por exemplo, as áreas do entorno da cidade, enfim. Mas aqui, nesse momento, quando a gente fala de arborização urbana, a gente fala justamente desses, dessa, dessas árvores que compõem, que estão aí presentes. Então, quando vocês imaginarem uma árvore, nesse contexto que a gente está falando, imagine uma árvore que está na calçada, uma que está na praça e tudo mais. Tá? Então, é, e por que que é importante a gente olhar para esses locais onde estão as árvores, ou não estão, ou faltam árvores, né? E por que que elas seriam importantes? Obviamente a gente já tem uma noção muito clara para a gente aqui, nós estamos entre professores, entre graduandos da área de biologia ou da agro, né, ou alunos, a gente tem uma noção muito clara que elas são importantes por inúmeras razões, né? A principal dela, e a gente vivencia em Turama isso muito fortemente, é a regulação térmica, né? As árvores, por fazerem a, a transpiração, né, liberam para a atmosfera uma grande quantidade de vapor de água, né? E isso contribui de maneira direta ou indireta para a formação de nuvens, não só para a umidade ali local, né, mas sem dúvida para a formação de nuvens. Ainda mais dentro desse tema, a gente tem a importância, vamos falar de árvores agora fora da cidade, a importância da Amazônia justamente para isso, né, para a formação daqueles rios voadores que trazem chuva para a região, principalmente sudeste e centro-oeste. Bom, mas na cidade ela também tem esse papel. A sombra, que sem dúvida todos nós procuramos, vamos lá para o centro da cidade, com a nossa com moto, o carro, seja qual outro veículo, e como se diz, penamos para achar uma sombrinha gostosa, e justamente porque ela nos proporciona maior conforto térmico, né? E quando a gente não tem esses benefícios, esse conforto térmico, né, a gente acaba criando mecanismos para aliviar o calor, que é o uso, inclusive estou usando o ar-condicionado, né? Isso é um exemplo, né? Liga o ventilador e tudo mais. E justamente isso acaba gerando um gasto de energia, não só para a gente, mas de certa maneira para o governo como um todo, e nós dependemos das hidrelétricas, né, justamente por isso. Então, quando a gente passa agora lá no Rio Paraná, no Rio Grande, e ver o quão seco ele está, vamos tentar estabelecer um pouco dessas relações, né? A demanda de energia elétrica é grande e a demanda de energia elétrica no nosso bairro, na nossa vizinhança, ela também é grande, principalmente pelo uso do ar-condicionado, porque muitas vezes não tem sombra, né? O, o sol bate direto na parede da nossa casa, da parede do nosso quarto, se a gente tivesse uma sombrinha lá, ia aliviar bastante. A diferença de temperatura chega próximo aí dos 10 graus de diferença embaixo de uma sombra e fora dela, tá? Mas são questões que a gente já conhece bastante, né? Sem dúvida, para a qualidade do ar, isso é inegável, né? São as plantinhas que produzem o oxigênio para a gente respirar, mas também evitam, né? Eles funcionam como uma barreira de poluição. A fuligem
que recentemente caiu aí na cidade, né, ela tende a ser, o vento, né, tende a espalhar menos ela quando ela vai encontrar barreiras aí na vegetação, tá? A questão do escoamento da água também isso é importante. Se a gente tem uma área toda cimentada, a água escorre, tem que ir para algum lugar, justamente são as vias públicas, né? As sarjetas e a tubulação faz parte também da questão do saneamento, né? Da organização da cidade em relação a isso, né? As águas pluviais. Mas quando a gente tem uma área vegetada, né? Com vegetação, esse escoamento é bem menor, porque a infiltração dessa água para o solo, que vai, obviamente, nutrir o lençol freático justamente do poço da sua casa que você usa, né? Então, essas relações que a gente quer estabelecer. E as árvores também funcionam como uma barreira de ruídos. Vamos imaginar que a gente vai construir uma escola. Você ganhou um terreno, um quarteirão inteiro para construir uma escola. E aí você tem a opção de ocupar esse espaço. Você pode simplesmente ocupar todo o espaço da escola com construções, ou pode fazer essa escola ali no centro e ocupar o entorno ali, né, do terreno com árvores que vão funcionar como barreira. Se essa escola for inteira de construção, os vizinhos vão reclamar um pouquinho do barulho. Se essa escola tiver uma vegetação que protege, essa reclamação talvez seja menor, tá? Então, é só uma noção que às vezes a gente acha que não é importante, mas ela reduz bastante o ruído, até de carros, enfim. Uma praça que não tem nada de árvore, você tá lá no centro dela, você ouve muito mais barulho do que uma praça que tivesse uma quantidade maior de árvores, tá? E algo que a gente às vezes não para pensar, todos esses fatores nos quais eu falei têm ligação direta ou indireta aos efeitos para a saúde, né? Um lugar mais arborizado, um parque, uma praça, que a gente sente muita falta às vezes nas cidades, possibilitam certas relações, certas atividades que não seriam às vezes possíveis, né? Os contatos sociais, uma atividade física, andar de bike num lago, num lago não, num parque, tudo isso dá para os moradores uma qualidade de vida muito melhor, tá? Foi feito um estudo, já faz um tempinho já, um estudo americano, pegaram um grupo de pessoas que estavam estressadas, né? E aí eles tinham duas opções, subdividiram esse grupo. O pessoal um foi para shopping e outro foi para um parque, né? As duas ideias, porque a gente costuma falar isso, estou estressado, vou gastar. Mas depois eles fizeram uma medição do nível, agora não lembro qual que é a substância que capta do nível de estresse das pessoas e tudo mais. Obviamente as pessoas que frequentaram um lugar onde eles puderam relaxar e se tranquilizar, o estresse era sem dúvida menor. Embora a sensação lá de fazer compra no shopping tenha aparentemente, as pessoas imaginavam essa sensação, desestressei, fiz o que eu queria, enfim. Mas é muito claro a importância desses locais, desses espaços arborizados, né, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Que falta faz, né, aqui na cidade a gente poder ir para um lugar desse, né? Ou ter um lugar desse para poder ir. Acho que travou um pouquinho minha tela. Eu já passei muito. Espera um momentinho, gente. Deixa eu atualizar aqui o que está passando. Acho que eu passei demais os slides, o meu travou aqui na tela. Vocês estão me ouvindo ainda? Me dá um help aí. A gente te ouve, Job. E qual que é a tela que vocês estão vendo? Efeitos para a saúde humana, diminuição do estresse. Tá.
Um momentinho que eu vou tentar abrir de novo aqui. Agora passa. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Mas essas questões, então, são muito relevantes para a gente começar a pensar em ações, né, que possam favorecer isso, né, ou em cobranças que a gente possa fazer para diferentes grupos, enfim. E outro aspecto também, que a gente não considera muito, é a questão, aqui tinha passado muito, é a questão do custo, né? O quanto esses espaços, ou melhor, as árvores ajudam na diminuição de alguns custos. E aqui um exemplo muito clássico, né? Um asfalto que pega a sombra, né, parte do dia, a sombra não vai estar sempre lá, ele tende a ter uma durabilidade maior. Quando você tem um sol direto, até o processo de dilatação, né, dos materiais, né, é muito mais intenso e acaba prejudicando bastante o asfalto. Então, ter árvore também é economia para a cidade. Outra coisa que a gente percebe, e aí a literatura também diz, informa, e isso é muito perceptível, a valorização que você tem de lugares mais arborizados ou lugares menos arborizados. O preço do bairro é diferente, não só talvez a estética também, mas a valorização do seu bem, né, depende muito da quantidade de árvores que existem ali ou existem no seu bairro. E outra observação também que foi feita é que o pessoal do comércio, geralmente, eles não gostam de árvore na frente porque tampa a fachada deles, né? Mas há uma preferência das pessoas para quando vão consumir, né, vão para o centro de uma cidade, elas buscam também conforto, né? E o conforto térmico é um ingrediente relevante. A preferência de pessoas que possam circular em ambientes muito mais confortáveis e que tenham esse conforto térmico. Então, o número de pessoas que vai frequentar o comércio pode ser influenciado pelo conforto que aquele local propicia, tá? Então, um lugar mais fresco, tem uma sombrinha ali, tem onde você parar o carro, é mais arejado, ventila mais, a tendência de você ir com mais frequência para esses locais, tá? Então, quando a gente fala de dinheiro e essa intenção, a gente quer mostrar que isso pesa, isso é relevante, né? Eu vou tentar, vamos assim, tocar nesse assunto, porque as pessoas estão pensando só exclusivamente nisso, né? Então, esse é um aspecto a gente considerar também. Passar para outra aqui. E sem contar, lógico, o equilíbrio ecológico, né? Vocês estão ouvindo aí o somzinho dos bichinhos, dos passarinhos, não tem como falar de aves, de plantas sem falar de bicho, né, Lu? Então, a importância para o equilíbrio ecológico é mais do que nítido, né? São essas aves que podem abrigar esses não, vários animais que vão oferecer alimento, que vão possibilitar a interação, possibilitar a polinização, porque esses insetos vão procurar as flores, enfim, né? Não tem como a gente não falar disso. Então, e a gente tem, eu diria, na cidade de Iturama, um grande privilégio de poder ver algumas coisas e a gente tem que realmente destacar a importância das árvores para essas coisas que a gente vê aqui, né? Já morei em 9 cidades, gente. E aqui é uma cidade que, com frequência, eu tenho o privilégio, posso dizer assim, de ver ao amanhecer e ao entardecer os grupos de araras, né? Geralmente elas voam em casais, né? Mas voam juntas, atravessando o céu da cidade, ou vão
se alimentar ou vão buscar abrigo, enfim. E aqui é uma espécie que não é utilizada na arborização urbana, mas só estou mostrando a importância ecológica das árvores, né? É a arara canindé, que se alimenta do buriti, e esse buriti, que é uma palmeira, a gente vê muito ainda nos cursos de água que estão próximos da cidade, alguns até atravessam a cidade. Se a gente não tiver esses cursos da água protegidos, se a gente não tiver as APPs protegidas, se a gente não tiver mais buriti, a gente elimina pelo menos um dos alimentos que são utilizados aí pelas araras canindé. Um passarinho simples que a gente sempre vê, que é o bem-te-vi, se alimenta de insetos, esses insetos moram, se abrigam, se alimentam, possivelmente de algumas árvores, né? Então, percebam como tudo está relacionado, é importante a gente considerar essas questões também. Bom, mas eu falei que ia falar das árvores da cidade, estou falando da importância delas, e é justamente por considerar essa importância que surgiram, a partir de algumas questões, alguns trabalhos que eu e alguns professores, técnicos e grupos de alunos realizaram, ou numa iniciação científica, ou numa pesquisa maior, enfim. Né? A gente buscou, então, conhecer quais são essas árvores que a gente encontra aqui. Agora eu vou falar de Iturama. Você vai reparar que algumas árvores que a gente cita aqui também devem aparecer aí na sua cidade, se você é de outra cidade. Tá? A gente se preocupou também em entender como que os moradores, ou o que eles pensam sobre essas árvores que constituem a paisagem, e quais estratégias para a gente poder trabalhar com a população a respeito da importância da arborização urbana. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma sequência de imagens que tem a ver com um dos trabalhos que a gente realizou. Tá? Esse trabalho em específico, realizado em 2019, e a gente foi tentar ver quais árvores que tinham nas praças e nas avenidas de Iturama. Para quem é de Iturama, talvez nem imagina que existem tantas praças assim, ou tantas avenidas com canteiro central. Ou esses nomes podem até não ser familiares, né? É porque popularmente a gente usa determinados nomes, mas oficialmente a gente tem os nomes certinhos aqui da praça. Então foram 24 locais e a gente amostrou, nem amostrou, a gente identificou um por um, contabilizou cada indivíduo, então são mais de 500 indivíduos que a gente fez parte, né, dessa identificação, 31 famílias e 96 espécies. Então, não dá para falar que Turama tem mais de 100 espécies. Você pode falar que esses locais que foram visitados, né, somando tudo, a gente tem quase 100 espécies de árvores aí. Né? A gente pegou só aquelas plantas que tinham acima de 1,5 m, para não pegar os arbustos, tá? Embora tenha pego alguns. Mas quais espécies, né, que a gente viu aí ou vocês conhecem? Vou trazer algumas fotinhas também faz parte da equipe. Essa aqui vocês já viram, tá florido agora. Para o pessoal que foi tomar a vacina hoje, subiu a Alexandrita, que é a avenida, né, do lado esquerdo, ali numa parte, acho que é um comércio de caçambas, né? Tem um jacarandá muito bonito ali, muito bonito, florido. Né? Então, isso aqui. E é interessante que as árvores passam a ser notadas, aí tem a ver um pouquinho que a Fernanda já falou na palestra, a tal da cegueira botânica, passam a ser notadas só geralmente quando estão com flores, né? É o que mais chama a atenção. Aliás, é o propósito ecológico delas se carregarem de flores, né? É o processo que elas têm que chamar a atenção justamente para a reprodução delas. Essa aqui é uma das espécies. Essa aqui aparece bastante na cidade, em algumas praças. O pessoal chama de castanha d'água, de munguba, de falso cacau, castanheira também. Nome popular é bem diverso. Então, isso aqui é uma espécie também comum, que lembra, né, inclusive, o fruto do cacau, então, esse nome.
Então, a gente acha bastante aqui. Isso são só alguns exemplos. A gente tem o IP, aí todo mundo adora os IPs. Poucos sabem quantos IPs a gente tem, ou quais são, quando não estão floridos, ou onde tem, mas quando floresce, todo mundo vai lá bater fotinho. E é comum a gente ver muitas araras, maritacas nos IPs, eles pegam os botõezinhos, né, a florzinha, e tem um néctar ali, eles vão derrubando todas as folhas. O pessoal quer espantar os periquitos e as araras, porque eles estão acabando com os IPs. Não, eles estão se alimentando do néctar ali das folhinhas, né, o papel deles também. Tem bastante flor para eles. Dá para a gente admirar e dá para eles se alimentarem também. E essa é a mais comum, eu diria, não só de Turama, mas de muitas e muitas cidades. Ela tem até uma história interessante. Por que ela se popularizou? Foi uma das reformas que teve no Rio de Janeiro, uma reforma sanitarista, onde eles ampliaram as avenidas e pegaram essa espécie para a arborização urbana. Então, como lá foi um projeto que inspirou muitos outros, o Oiti, que é essa a licânia tomentosa, foi utilizada como padrão em muitas cidades. Ela faz uma sombra excelente, inclusive se ela não está podada de maneira drástica, e ela é muito fácil, assim, o fruto dela germina a semente, né? Esse aqui é o fruto dela, é comestível, é, é questão de gosto, assim, dá para fazer geleia, enfim, mas alguns acham cheiroso, outros nem tanto, mas depois que ele tem uma polpa carnosa aqui, mas germina muito fácil, 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 fácil. Dá mais ou menos no final do ano, né? Frutifica no final do ano, começo do ano. As flores quase ninguém vê porque elas são muito pequenininhas aqui, organizadas nessas estruturas, tá? E para identificar, é ela que solta, o pessoal fala penugem, né? Não é penugem porque não é pena, mas uma pelinha, né? Nas folhinhas aqui. É facinho de identificar. Quando criança a gente ficava tirando mas está tirando a proteção dela, né? A gente ficava brincando assim quando criança. Isso aqui também é uma outra que todo mundo admira e realmente é bonita. A gente tem na cidade aqui, é o ipê amarelo, né? Esse aqui é conhecido como ipê amarelo paulista, tá? Que são os frutos com a semente. E agora é época, tá, gente? Se você quer fazer as mudinhas de ipê, aproveita agora que eles estão com o fruto maduro, já liberando as sementes, tanto o ipê amarelo quanto o ipê roxo, e é facinho para germinar. Não tem segredo nenhum. Você pode até deixar num potinho úmido com um papel toalha, deixa lá uns 2 dias, não encharca, deixa úmido. Vocês vão ver que a sementinha, algumas já começam a sair a raizinha, né? A radícula. Aí você pode já plantar. E você não pode armazenar, tá? Não são sementes que você, vou plantar o ano que vem. Não, daí ela não vai vingar. Tá? Então, aí, dentro de 15 dias, aí é bom você, se você tiver interesse de fazer as suas mudinhas de pé, já pode fazer mais ou menos nesse período. 15, 20, por aí, tá? Não é o único que a gente encontra em Turama. Existem mais 2 espécies de ipês que a gente também identificou, de ipê amarelo, tá? Existem vários ipês amarelos. Essa aqui é uma árvore muito comum na praia, tanto é que tem o nome de chapéu de praia. Dá esses coquinhos aqui, o pessoal chama de castanhola ou sete copas, e esse nome vem porque ela, quando está um pouco maior que essa aqui, ela vai formando, parece 7 camadas de copa, né? Se fosse uma, duas, aqui ela não está formando as 7 ainda, né? E as araras, eu já vi as araras nessa árvore aqui, inclusive, aqui do ginásio, perto de casa, elas comem aí como se tivesse um coquinho, uma castanhinha que tem aqui dentro. Morcegos também gostam, tá? Morcegos frugívoros. Não precisa ficar com medo. Tem gente que tem essa árvore perto de casa, manda cortar porque tem morcego. O morcego não vai sair e morder seu pescoço, né? Tem uma professora de zoologia que pode confirmar isso. Poucas espécies são hematófagos, tá? Não tem problema não, os bichinhos se alimentarem, deixa eles comerem. Enfim, isso aqui são só alguns exemplos aqui de espécies, mas a gente tem outras que a gente
não imaginava que ia encontrar, e que são raridades, que eu posso dizer assim, né? A gente tem, são árvores nativas, por assim dizer, né? A gente tem essa aqui tem um exemplar numa avenida, na verdade tem dois, o outro está pequenininho, que os moradores que plantaram, inclusive. A gente tem dois indivíduos dessa sucupira preta, que é famosa, o pessoal usa a semente para pôr na pinga, que está no meio da avenida. Eu acho que o pessoal viu e não cortou, deixou crescer, ou confundiu com outra. Ela está lá no meio de várias árvores exóticas, tem ela lá. Tem um jatobá do cerrado no meio de uma avenida, que nem sei se está lá ainda, porque as pessoas cortaram, estavam podando as árvores lá, e eles cortaram assim, no ápice da árvore. Cortaram o jatobá também. Essa aqui tem bastante, que é numa praça, tem um babaçu, inclusive os moradores contam, né, que antigamente os moradores usavam essas folhas para fazer justamente o telhado das casas, né, os indígenas utilizavam muito esse tipo de palmeira aqui. Essa é uma figueira que tem, a única que tem na praça que a gente já mostrou, tem ali em frente uma escola, ela é enorme, 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 muito bonita. Toda vez surge um bafafá, não sei se é fake news, que vai cortar a figueira, daí o pessoal não quer, tal, surgiu uma informação de que ia cortar para construir, ampliar a igreja, enfim, mas nosso papel aqui não é julgar, mas só estou avisando, só tem essa. Jacarandá também tem uns 5 ou 6, mas um eu vi que morreu, porque eles ficam aqui perto de casa, e outros 2 foram retirados para a construção de uma quadra de areia. Então, a ideia nossa, né, é justamente trazer a importância e mostrar para as pessoas que existem diferenças entre as árvores que a gente tem, e cada um tem sua importância ecológica também. Se a gente fosse contabilizar aqui, as mais frequentes que a gente acha em avenida, que são aqui em azulzinho, e nas praças em verdinho, o oiti está lá. Oiti e gerivá é o que aparece mais. Tá? O gerivá é um coquinho, aqui não está ele aqui, mas aqui é só o frutinho, é um coqueiro. Mas, o que você acha que faz mais sombra, né? Um oiti, uma figueira ou um coqueiro? Ele tem um papel ecológico muito importante, mas se a gente for analisar de sombra, não é tão interessante. Então, assim, é mais frequente, o oiti aparece em todas. Palmeira imperial tem bastante, e ela não é do Brasil, ela é exótica, inclusive. O ipê-roxo a gente achou bastante também. Das espécies que a gente conseguiu identificar, mais de 60% não é daqui. Não é daqui, não é do Brasil, né, nesse sentido, não é do Brasil. Né. Essa aqui é a mangueira, todo mundo, ela tem cara de fruta brasileira, né, mas não é. A mangação, se eu não me engano, ela é indiana, né, aí o nome científico já diz. Um que está crescendo bastante é o jambo vermelho, é um fruto muito gostoso, fazer suco e tal. As flores são lindas, quando caem essas estruturas aqui, que são os estames, fica bonito o chão florido, mas ela não é daqui. Essa caça imperial, ou chuva de ouro, também não é daqui. Daqui a gente achou do Brasil, né? Essa castanheira é do Brasil, mas é da região amazônica. Isso aqui tem na tal da Praça do Paulinho, só tem ela. Ela está em volta de oitis e de cicas, e só tem ela lá. Acho que ficaram com dó de derrubar. Não tem em outro lugar. Nenhuma praça tem essa aqui. Se cair, se a gente quiser matar, já é. A seringueira também a gente viu, tem algumas praças também da região também amazônica, tá? Mas, dentre as poucas nativas que tem, a gente identifica que a maioria delas é de Cerrado de Mata Atlântica, que é a região de transição que a gente se encontra. Poderia ter mais, porque eu acho que o Brasil tem bastante plantas, né? Tem bastante diversidade de espécies, mas a gente tem poucas. A Avenida Alexandrita é a que tem mais quantidade de espécies, que segue de outras avenidas também, e a Praça Dona Francisca, que é aquela lá no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, é o que tem mais espécies. Isso se explica por quê? Porque aquela praça, há pouco tempo atrás, era frequentada por comerciantes, né? Ocupada por comerciantes numa parte dela. E as pessoas plantam lá o que elas querem, assim, plantavam, né? Tem jaca, tem siriguela, tem goiaba,
Tem outras plantas lá que eles decidiram plantar. Então, acaba tendo uma variedade maior de espécies, né? Aqui a quantidade de indivíduos, a alexandrita é essa grandona que corta toda a cidade, é a que tem mais também. E não sei se é mais, lá na rodoviária era onde tinha mais indivíduos. Por que não sei se é onde tem mais? Porque, pasmem, tiraram as árvores para fazer um estacionamento coberto para os carros, né? Muito bem pensado, né? A gente tira a árvore da sombra e a gente constrói um estacionamento coberto. Então, tiraram algumas espécies lá. Inclusive, tinha um jambo amarelo lá, o único que tinha. A gente verificou, já não tem mais. Mas o que os moradores pensam sobre isso? Além da gente identificar, a gente foi perguntar para eles, né? Fez um trabalho de percepção ambiental e eu coloco aqui alguns dados para vocês. Foram cerca de 150 pessoas que participaram dessa pesquisa. A maioria aí tem de uma ou duas árvores em frente da sua casa, outras não têm, gostariam de ter, e outras realmente não querem. Então, mais ou menos 5% das pessoas não gostariam de ter. E aí as justificativas são por sujeira, não tem espaço e não vê importância. Tá? A maioria das pessoas, das árvores que tem lá em frente, uma, duas ou mais, não conhecem a árvore que tem lá em frente. E eu não estou dizendo que a gente tem que ter obrigação de saber, não. Mas, assim, é importante ter algumas informações básicas, porque essa árvore pode ser propícia ou não para o lugar onde ela se encontra. Então, quando você for plantar uma árvore, você tem que pensar muito bem onde você está plantando. Então, é importante destacar isso também. Outras coisas que foram interessantes que surgiram aí. Há o interesse da população de colaborar, ou em atividade de plantio, de conservação, enfim, pelo menos foi uma manifestação que houve. O entendimento de que é responsabilidade de todo mundo de cuidar, né? Houve uma questão também que eu falei lá, por que as pessoas escolhem ou não ter árvores na frente de casa. Muitas vezes as pessoas escolhem a árvore, a espécie, muito mais pela beleza do que, às vezes, pelo local, não escolhe a espécie sabendo se ela é adequada ou não para aquele local, mas pela beleza. Então, se a pessoa quiser, eu achei bonito uma figueira, você viu o tamanho da figueira que eu mostrei, eu vou plantar na minha calçada, né? Você já imagina o que vai acontecer. Então, a importância de a gente ter informações básicas, eu acho que facilita para a gente ter um convívio muito melhor com as poucas árvores que já fazem parte da nossa cidade. Tá? Uma percepção de que realmente faltam árvores aqui, seja na cidade como um todo, seja nas praças, um desejo para mais árvores no bairro onde eles residem, de que isso também traz uma questão estética, também torna uma cidade mais bonita, e uma prevalência também de afirmativas que colocam que não existe orientação nenhuma para os moradores, de tirar, plantar, o que fazer, onde pedir, onde arrumar muda, como faz, né? Então tem essa percepção. E a partir disso, obviamente, a gente propõe, né? Propõe não, deseja que algo seja feito, que algo seja cobrado, né? Existe um plano diretor de arborização urbana que é obrigatório para todas as cidades, em Turama, né? Precisamos saber se existe. As informações que eu tenho é que não existe. E outra questão, né? Beleza, conhecemos um pouco do que temos aqui, vemos o que os moradores pensam, mas como que a gente vai levar para eles essas informações? E aí surgiu também outros projetos e outras ideias podem surgir a partir disso. A gente está em finalização, expectativa muito grande de que saia esse ano ainda esse material. A partir daqueles trabalhos, das fotos que a gente montou, do levantamento das praças e avenidas, a gente fez um manualzinho para as pessoas identificarem por foto e imagem, então tem uma linguagem bem acessível, identificar esses materiais. Esse livro vai ficar disponível para as escolas e também para os órgãos públicos aqui da cidade, até para o pessoal poder fazer um trabalho mais efetivo. Teve esse trabalho aqui com as plaquinhas, né, que a gente criou as plaquinhas com QR Code, com informações, QR Code Quick Response Code,
código de resposta rápida, e se você mirar o celular para esses QR Codes, ele vai te levar para um site que tem informações sobre essas plantas. Tudo numa linguagem muito mais tranquila, fácil de entender. Então, se a pessoa achou bonita aquela árvore, ou quer saber quando que ela frutifica, quando ela floresce, tem todas as informações que você vai poder achar. Inclusive, se vocês estiverem, nesse momento aí, num computador ou em 2 celulares, você pode mirar sua câmera com acesso à internet para esses QR Codes aqui, e isso já vai te direcionar. Então, são como se fossem árvores diferentes aqui, né? Façam um teste aí para vocês verem. Então, essas plaquinhas, pessoal, a gente colocou no final de 2020. Deixa eu ver. Essa pandemia bagunça a cabeça. Final de 2020. E eu fui acompanhando, né? A gente, infelizmente, aí eu não entendo algumas coisas. Vocês podem me dar uma resposta. As plaquinhas, muitas plaquinhas vocês não veem mais, porque elas simplesmente foram depredadas. A pessoa ia lá, tirava, a pessoa ia lá, quebrava. Cada dia que eu passava, eu via uma quebrada. Aqui, é um lugar que eu frequento. Elas estavam disponíveis em 5 praças, né? Cada um espalhadas lá. E tinha uma placa específica com QR Code e com um texto explicando o projeto, falando da importância desse projeto. As placas sumiram, tiraram. Só tiraram, às vezes tirava, porque a gente, em árvores grandes, a gente fez com prego mesmo, isso não afeta, tá? A árvore, as cascas são bem grossas, com prego mesmo. As pessoas tiravam o prego, roubavam o prego, sei lá, não sei. E aí o custo foi particular, não foi financiado essas plaquinhas, elas geraram um custo. Algumas plaquinhas eu havia feito a mais, eu cheguei a substituir onde não tinha. Mesmo assim, são raras as plaquinhas que existem hoje, atualmente, tá? Infelizmente. Chegaram a acessar aí? Chegaram a ver os QR Codes? Vocês abriram? Viram que espécie que é? Não conseguiu, João? Às vezes, a câmera não dá certinho, não é sempre que lê. Mas a ideia é que a vantagem do QR Code, né, é justamente, quando foi planejado, pensado, é justamente você conseguir ver em várias, de qualquer jeito, né, que você mira a câmera, você consegue fazer a leitura. Oi, Lu, pode perguntar. Ai, agora eu posso abrir o microfone e vou falar, né? Tá me escutando? Então, Job, até perguntei aqui, essas plaquinhas eram um tipo de PVC, assim? Como que vocês fizeram? Isso, ela foi feita numa gráfica, né, que ela fez o material de PVC e depois... Imprimiu um adesivo. A colagem, é difícil, era, né, difícil de sair, porque a gente já tinha uma previsão de quanto que ia durar, né, então, como é uma colagem, ele também não se apaga com chuva, eu até testei em casa, assim, demora muito para ele se apagar, tá? Eu achei, quando você falou que o pessoal estava destruindo, que fosse até de papel, tipo, passado contact, mas não, era de PVC, então, tipo, é de sacanagem mesmo, né? Quando precisar de mais plaquinha de PVC para fazer isso, você, por favor, me peça, porque eu tenho muito, muito, muito. Não esquece de mim. Beleza, obrigado. Eu estou pensando em fazer, aí são algumas ideias aí, preciso de aluno, gente. Até uma questão de audiodescrição, às vezes, né, quando a pessoa mira e tem a descrição, só que estou pensando, ou complementar, tudo isso está dentro do site que estou apresentando para vocês, tudo isso foi armazenado dentro de um site criado no Google, tá? Aqui ficou ótimo, eu acessei aqui, vi aqui, ficou excelente. Quando precisar de uma ajuda para essas plaquinhas de PVC, Job, você me dá um toque, que a minha mãe tem uma empresa que faz isso daí, aí a gente eu posso ir passando para você, eu uso também no GPEA, tá? Legal, beleza, obrigado, Lu. Olha só, sempre é bom a gente compartilhar as coisas que a gente vai vendo, né? Muita gente pode ajudar. O site que eu coloquei é esse aqui,
Então, é um site simples, não é para ser sofisticado, mas é para você acessar as informações com certa rapidez. Então, quando você faz a leitura do QR Code, ele te direciona para lá. Tá? Entrei hoje para saber como que está, então não faz um ano ainda, eu coloquei finalzinho de dezembro, né? E tem a pandemia também, pessoal, o fluxo de pessoas agora voltou ao normal, mas no começo, né, ainda em 2020, começo desse ano, o fluxo de pessoas nesses espaços era menor. Mas a gente já tem quase 1.000 visualizações e quase 300 usuários, né? Porque lá no Google você consegue ativar uma ferramenta que é de análise, então você consegue ver a média aí de duração do engajamento, aí você consegue ver também, enfim, é algo muito interessante que dá para mencionar. E aí eu coloquei uma avaliação lá também, um acesso à avaliação, para a pessoa opinar sobre o projeto, e até alguns meses atrás não tinha nenhuma avaliação, agora tem uma. Uma só, mas aí a pessoa, em alguns pontos que ela aponta, que falta plaquinha. Aí se eu pudesse falar para ela, sim, tinha um monte, realmente falta, né? Então falta a gente se organizar um pouquinho para refazer, enfim, colocar disponível para as pessoas se engajarem um pouco mais, né? Mas essa é uma ideia que a gente está trabalhando. Continuando aqui, então tem outras coisinhas para a gente pensar também, né? E falando das aves da cidade, o que a gente tem feito para valorizar justamente essa questão, para levar a informação para as pessoas, mas algumas coisas a gente não pode deixar de considerar também, né? Que a gente observa algumas ações aí. Tem barulho de chuva, vou parar. A gente observa muitas ações relacionadas à arborização urbana, que às vezes a gente tem que dar algumas orientações, né? Duas escolas me procuraram para a gente fazer um plantio em junho, julho. A terra seca para fazer buraco, na nossa região, né? As chuvas começou agora a chover, ficou tanto tempo sem chover. Mas mesmo assim quiseram, porque tinham pessoas que iam se comprometer a cuidar dessas plantas. Então a gente fez o plantio em duas escolas municipais aqui. De mudas que a gente faz em casa, eu faço em casa aqui as mudinhas. Mas se você for plantar numa área que precisa, que não tem quem cuidar, né, em planejamento, organização, a partir dessa época. Então, comemore-se o dia da árvore, todo mundo quer plantar, mas às vezes nem deu a primeira chuva, né, na época do ano, aí, desse final de ano, vai ser muito difícil se não tiver alguém para cuidar. Então, plantar do meio para frente, né, em agosto. O local onde vai plantar, existe um mito muito grande que você não pode plantar embaixo da fiação. É o negócio, depende do tamanho. Essa espécie aqui é uma espécie muito bem adaptada a isso, é o jasmim manga, florzinha cheirosa, essa época está florida, ele perde todas as folhas, é bom saber, fica uma árvore feia quando perde todas as folhas, né? Mas quando está florida, fica linda. Ela não cresce muito, então não tem problema. E nem todo fio é perigoso, tá, gente? Não quer dizer que você vai soltar pipa lá no fio. Nem todo fio é desencapado, né? Os postes antigos têm geralmente esses 3 fiozões aqui, né? Eles não são encapados e passam energia aqui. Alguns são de telefone, de internet, não tem tanto problema, tá? Lógico que às vezes, se necessário, você vai ter que fazer uma poda ou outra, mas não algo muito radical. Os pinheirinhos que existem também, esse aqui acho que é o podocarpo, se não me engano, dá para plantar aqui, inclusive na mesma rua, olha ele lá. E a pessoa, olha só, deixa um espacinho bonitinho para se chover, a água escorre aqui. Enfim, tá? Então, essas questões a gente pode pensar. Olha o local bacana, aqui perto de casa. Falei, não, vou plantar uma árvore aqui. Já pensei, né? Pedi para o dono. Mas aí, você olha do outro lado, tem a infraestrutura urbana que a gente fala, né? A vegetação também faz parte da infraestrutura, mas a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai plantar. Aqui passa alguns cabos de eletricidade, aqui tem um poste também, né? Então, plantar perto de hidrante ou tubulação de água é ruim, de placas também para tampar a sinalização é ruim, perto de garagem também, que a copa em determinado momento pode crescer e atrapalhar, né, a entrada e saída de veículo. Aqui é uma calçada grande, então
pode, se não fosse isso aqui, poste uma árvore bacana, né, um tamanho legal. Mas às vezes as calçadas são bem estreitas, e as pessoas mesmo assim querem plantar uma árvore. É melhor não plantar, é melhor não planar, por que não pareça. Porque às vezes você vai plantar uma árvore muito grande, e se um cadeirante precisar passar, né? Se a avózinha quer passar lá, mas aí a árvore está pequena, estreita, ela ergue a calçada, vira aquele perigo para a gente idosa, para a criança tropeçar. A gente também já tropeçou. Então, não cabe uma pessoa passando aqui, né? Então, essas orientações são básicas, mas são importantes. O como plantar, a gente fazer. E aí tem um grupo de pessoas que chamam de berço e não de cova, né? Cova é quando você vai plantar, vai enterrar algo que não tem mais vida, né? A gente prefere chamar de berço, né? Que é um lugar que você prepara para receber um ser vivo, né? Então tem essas questões também. Coloca um tutorzinho assim, mas até isso, algumas plantinhas que a gente já fez o plantio, as pessoas tiram isso aqui, quebra a planta. Há uma dificuldade muito grande, né? É necessário investigar mais a fundo o porquê disso. E os cuidados também que a gente tem que ter com o espaço, né, gente? A gente está estrangulando um pouquinho o tronco da árvore, que ela vai crescendo, natural dela, né? Ela tem raiz, ela tem caule, ela vai crescer, natural que ela faça isso. Tá? Então, tomar os cuidados aqui necessários, espacinho, olha que bonitinho. Podia ser até um pouco maior. Não façam a muretinha, não é que não façam, né? Uma dica é não fazer as muretinhas. Geralmente fica até esteticamente bonito, mas, por exemplo, se a água está chovendo, está escorrendo aqui, toda a água vai conseguir se infiltrar aqui. Mas se você tem a muretinha, a água que está escorrendo na calçada não vai entrar aqui. Vai entrar pouca água aqui. E é justamente a árvore precisava disso, né? Lembrando que a árvore, geralmente, ela está num lugar estranho, que não é o natural dela. Numa floresta, você teria matéria orgânica, você teria toda a terra aqui, matéria orgânica sendo decomposta aqui, e aqui você não tem nada disso. E aqui você tem a vibração, isso afeta também o crescimento e a raiz das árvores, a vibração dos carros passando aqui. Tá? Então não é confortável para todas as árvores ficarem aí na cidade. Então a gente tem que fazer o máximo possível para abrigar ela da forma mais adequada. Tá? Enfim, e aí já está terminando, não basta a gente querer plantar, querer cuidar, gostar de árvore, enfim, a gente tem que manter ela, né? Você tem que ter todos os cuidados para manter uma vida útil dela, saudável, né? Para que justamente ela possa oferecer para a cidade todos os benefícios que a gente apontou, né? Todas as potencialidades ecológicas, biológicas que ela pode oferecer, tá? Aqui é um exemplo também daquela castanha, o falso cacau. Essa é a copa natural dela. Ela é grande e redonda, redondona. Até a foto que eu mostrei era uma árvore que já tinha sido podada. Olha a sombrona que ela faz, né? Mas aí aqui a gente tem algum lugar que já foi podado, não sei se foi por causa da fiação, e já está apodrecendo aqui. São várias. Tem outras duas que já estão morrendo já. Porque quando você faz uma poda drástica, né, é como se fosse uma cirurgia. É o exemplo mais perfeito. Você não quer fazer cirurgia sempre. Ninguém quer passar por uma cirurgia, né? A não ser que seja perdão, uma cirurgia de leve, né? Uma coisinha ou outra lá. Então, se você está precisando aqui, corta um pouquinho ali, cai, né? Mas não agressiva. Isso favorece a entrada de patógeno, enfim. Esse galho está apodrecendo. Então, a função ecológica dessa árvore aqui praticamente já era. Apodrecendo, não tem lógico que acaba abrigando alguns animais que dependem disso, né, decompositores, mas você não tem um lugar propício para o passarinho fazer ninho, para os outros bichinhos comer. E aí a gente tem muito disso aqui na cidade, é muito forte, né? Essa aqui é a mesma árvore, né? Um dia estava assim, outro dia estava assim, né? Qual que ela está oferecendo mais serviços ecológicos, sem dúvida, né? Com sua copa toda, né? E as pessoas acham que sombra só dá ao meio-dia, né? Porque uma copa grande assim, a pessoa quer cortar quadradinho, como se a sombra ficasse só aqui embaixo, né? Mas assim, dependendo do horário do dia, vai fazer sombra até do outro lado, até da outra casa lá, né? Enfim. Aí eu queria terminar uma apresentação com um trecho que eu achei muito bonito e forte, né, de uma obra que eu li de arborização urbana, né.
abre aspas, abortamos o crescimento que se manifesta nelas, que por simbolizar o nosso não realizado, nos provoca ira. Quem tiver olhos para ver, que veja. As árvores sofridas que nos rodeiam denunciam, sem disfarce, a insensata brutalidade e a pobreza interior de homens que fogem de sua alma. Eu achei muito forte, muito bonito, que diz relação à poda, que diz relação também, tem relação com tudo que a gente falou. Bom, era essa proposta que eu queria colocar para vocês. Eu acabei até aqui finalizando. E, enfim, esse era o tema que eu queria trazer, mais provocativo, muito mais